Beleza, pessoal? Boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vai ser o assunto da NR10 ainda, até o final do módulo, né? Que é o tema segurança no trabalho e segurança em eletricidade. Na sexta-feira a gente fez uma breve apresentação aí rápida do módulo, como que vai ser. E só uma recapitulação, que eu disse que o módulo ia terminar no dia 18, quinta-feira que vem, na outra, quer dizer, sem ser esta próxima, né, na outra semana. Só que eu esqueci que dia 11 dia 11 é feriado e dia 12 o Centec disse que não vai ter aula. Então, em vez do dia 18 ser o nosso término do módulo, o término do módulo vai ser dia 22, uma segunda-feira. Ok, pessoal? Então, essa daí é a alteração aí que foi passada aí pela coordenação na questão desse feriado que vai ter essa semana agora. Beleza? E com relação ao assunto, né, eu fiz uma breve introdução sobre NR10, o que é NR10. Ela trata sobre as normas mínimas de condição de segurança dentro do trabalho envolvendo eletricidade, né? E a aula 2 de hoje, ela é a continuação do assunto de sexta-feira. E a aula 2 hoje, ela é medidas de controle. Vamos falar um pouco de medidas de controle, o que vem ser o risco elétrico, o risco adicional, o que são esses conceitos de risco, perigo, né, que a gente geralmente vê aí. Vamos ver sobre prontuário de instalações elétricas, o que é isso, para que serve, e um pouco sobre proteção coletiva e proteção individual. Ok? Então, esse daí é o nosso assunto de hoje. Se não der para a gente abordar tudo hoje, ele vai ser continuado amanhã também. Então, continuando a nossa apresentação, o assunto de hoje é medidas de controle, e se trata do item 10.2 da 10. Deixei como atividade na sexta-feira a leitura desse item, né? Esse item 10.2, que fala sobre medidas dos prontuários de instalações elétricas e outros pontos envolvendo proteção coletiva e individual. Ok? Então, vamos lá, antes de qualquer análise ou qualquer caso, né, sobre risco elétrico e riscos adicionais, deve-se conhecer as seguintes diferenças, né, entre risco e perigo, primeiramente, né? A gente ouve muito sobre risco, né? Por exemplo, uma placa que nem esta. Acredito que em algum momento vocês já devem ter visto essa placa que está aparecendo, né? Que pede cuidado e risco de choque elétrico. E existe essa segunda placa, perigo, choque elétrico. As duas placas, notou essa diferença que existe? Uma está escrito risco e a outra está escrito perigo. Eu pergunto de vocês, existe diferença entre essas placas? O que quer dizer uma, o que quer dizer a outra? Já começando aí a nossa interação sobre esse assunto aí. Engraçado que eu falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouviram a minha pergunta? Estão conseguindo me ouvir aí no meu áudio? Sim. Beleza, então qual seria a diferença, né? Vamos ver qual é a diferença.
já que todas duas aparece choque elétrico, mas uma informa risco e a outra informa perigo. Então vamos lá. Vamos definir o que é perigo primeiramente, né? Todo colaborador, ao executar sua atividade laboral, ou seja, suas atividades diárias, pode em algum momento ficar exposto em situações que podem levar danos à sua integridade física ou à sua saúde em caso de acidente, né? Então isso significa que qualquer pessoa que vá fazer alguma atividade, ela vai ser exposta a algum tipo de situação que pode ocasionar algum tipo de acidente. Basta a gente identificar e reconhecer que coisas são essas, né, que podem nos levar a um acidente e tomar as medidas necessárias, né, para evitar esse tipo de situação. E com certeza um acidente de trabalho, fora a questão burocrática, essas coisas todas que a gente já sabe, da colaborador ficar sem receber, sem trabalhar, existe a parte mental, física do próprio colaborador, que é bastante abalada. Então, dessa forma, o perigo é definido como toda situação que, ao ser exposta ao colaborador, em caso de acidente, irá levar danos à sua integridade física ou à sua saúde, levando afastamento de suas atividades. Então, vamos para alguns exemplos de perigo. A altura, ou seja, qualquer trabalhador que venha trabalhar em altura, quanto mais alto ele estiver trabalhando, maior vai ser os danos, né, para sua integridade física, se porventura esse colaborador cair, né? Por exemplo, essa gambiarra aí dessa escada, com certeza o perigo da altura está mais eminente, está mais exposto. Existe o risco elétrico, né, que pode qualquer pessoa, que nem esse exemplo eu estou colocando aí, qualquer pessoa pode querer se expor a um perigo da eletricidade, pode tomar choque, pode tomar qualquer outro efeito colateral do risco elétrico, do perigo, na verdade. E químico, né? Eu estou colocando só 3 exemplos aqui, que são os mais comuns que a gente vai encontrar na área de eletricidade quando estiver trabalhando em campo, né? Por exemplo, a instalação elétrica, é muito difícil ter instalações elétricas em pequenas altitudes, né? Geralmente, instalações elétricas estão por dentro do forro, em telhado, em passagem por laje, essas coisas. Então, hora ou outra, você vai estar utilizando escada, você está fazendo um acesso em alturas diferentes. O risco elétrico, né, se você vai trabalhar em circuito energizado, o perigo, na verdade, o perigo elétrico, se você vai trabalhar em linhas energizadas ou circuitos desligados, o perigo vai existir ou não. E questão de limpeza de peças, é muito comum você ver trabalhadores utilizando produtos químicos que ao longo do tempo ele vai sofrer danos, né? Vai acabar respirando aquele produto, o pulmão vai ficar deficiente, então existe uma série de fatores que podem levar a um dano na saúde, né? E esses daí são os 3 exemplos que na nossa área de elétrica vai ter bastante convivência, principalmente com esses 3. Pode existir outros, né? Existem os riscos ambientais, os perigos ambientais, que pode ser... você pode estar trabalhando em uma área em que pode haver animais peçonhentos e por aí vai. E aqui a gente vai chegar na definição de risco, né? O risco é a chance ou a probabilidade do colaborador de sofrer algum acidente diante do perigo a qual está exposto, podendo ser grande ou baixa esta probabilidade. O que quer dizer tudo isso? Vamos pensar na seguinte situação. Todos os dias
os trabalhadores que frequentam aí a área de distribuição elétrica. Todos os dias, essas pessoas estão indo trabalhar na linha de distribuição, na linha viva, fazendo serviços elétricos e reparos. Então, o perigo é o trabalho com eletricidade, ou seja, é perigoso trabalhar com eletricidade, principalmente em linha energizada. O risco é a quantidade de vezes que você se expõe ao perigo. Ou seja, eu vou hoje trabalhar, não aconteceu nada. Vou amanhã trabalhar, não aconteceu nada. Mas as medidas com que você vai continuando a sua exposição é que define se esse risco é alto ou baixo de acontecer. Uma atenção aqui nessa observação. Independente da probabilidade alta ou baixa do risco, a existência do perigo ainda é permanente. Vou colocar um exemplo aqui para fazer a compreensão disso. Em qual das situações abaixo, estamos vendo aí duas situações em que está sendo trabalhado aí no porte, né? E todos dois estão com a seguinte pergunta, né? Qual dos dois abaixo o perigo da altura deixa de existir? Ou seja, o colaborador está exposto ao perigo de altura. Em qual dessas duas cenas aí não existe o perigo de altura? A segunda, eu acho, né? Da direita. E nenhuma. Por que nenhuma? Pode dar um problema no carro aí. Mesmo ele estando... Na verdade, as duas situações têm perigo, né, de altura aí. Mesmo ele usando os Positivo, equipamentos certos, pode dar um problema. Positivo. Então, o perigo, que é esse entendimento que eu quero passar para vocês, é a ideia de poder acontecer alguma coisa. Ou seja, o perigo da altura na foto da esquerda é existente. Essa escada pode cair com certeza do jeito que está aí, né? Vai que como que está apoiada essa situação, né? Que tem pouco apoio em comparação ao caminhão com a grua, né? Com a cesta, né? Que o pessoal chama também. Todos dois existe a altura como perigo. A diferença aqui é agora essa pergunta. Em qual dessas situações a maior chance de alguém cair? Aí sim, na primeira existe a maior possibilidade, né? Porque ele está menos protegido. Positivo. Então, olha bem a nossa definição, né? Nós temos a definição de perigo e a definição do risco, né? Então, o perigo aqui nessa situação é a altura, que é o que a gente está observando agora. Nas duas situações, a altura, ela existe tanto na foto da esquerda como na foto da direita. Porém, a foto da esquerda, a possibilidade desse colaborador cair, ela é maior, porque esse colaborador que está segurando essa escada aí embaixo, ele pode se cansar e soltar a escada não tem outro apoio. Se essa foto não tiver mal interpretada, que eu estou vendo aqui, parece estar apoiando aí no cabo um pouco mais acima. Se esse cabo arrebentar, ele também vai cair. Em comparação ao caminhão, né? O caminhão pode sim, ele tem retentores nos cilindros, em que esses retentores podem arrebentar, o fluido hidráulico vai vazar e essa cesta também vai cair. Mas a possibilidade disso acontecer é muito baixa. Então, entre as duas fotos, o perigo existe tanto na foto da esquerda como na foto da direita, mas a possibilidade do acidente ser maior é do lado esquerdo, a foto da esquerda. Então, essas daí são as duas definições que eu estou trazendo. O perigo é a possibilidade do cara se acidentar. O risco é a probabilidade
é a probabilidade desse evento se acontecer. Entendi? Entendido aí essa pergunta aí? Essa definição? Alguém já sabia? Ou alguém está na dúvida ainda do que é perigo, o que é risco? Podem fazer as perguntas sobre o tema, colegas. Então, com isso daí, continuando aí a nossa abordagem aí, o que seria o risco elétrico, né? Que é o que a gente costuma ouvir, costuma ver aí na nossa rotina de trabalho, para quem já trabalha na área, e para os colegas que já estão começando a estudar aí. O risco elétrico é a probabilidade de ocorrer uma das seguintes situações mediante ao trabalho com eletricidade: o choque elétrico, queimadura elétrica, né? Paralisia muscular e o último, que é a morte. Todos esses riscos podem acontecer. Isso só vai ser maior ou menor dependendo das medidas que a gente vai adotar para que esse risco venha a ser diminuído. Então, vou retornar aqui para a foto anterior. Então, como é que eu consigo diminuir o risco da altura aqui? Eu utilizo meios de proteção para o colaborador. Então, o meio mais seguro aqui da foto é a foto da direita com esse caminhão. Eu posso utilizar a escada, igual como a gente já cansa de ver aí essas situações, pode usar a escada sem problema nenhum. Mas a escada tem que estar amarrada, a escada tem que estar mais apoiada. Por exemplo, alguém já viu aqueles carros da Manaus Trans, que quando vai fazer manutenção em semáforo, um caminhão parecido com esse da esquerda, só que o apoio da escada ele é bem maior e a escada ela está fixada no caminhão. Ela não está solta igual como está nessa foto aí. Não sei se alguém aqui já viu esse pessoal da Manaus Trans fazendo manutenção em semáforo. Eles utilizam uma cena similar a essa situação da foto da esquerda. Só que o apoio, ele é mais seguro, né? Então, a possibilidade de cair nesses carros da Manaus Trans é menor também. Mas é correto a maneira que ele trabalha, o Manaus Trans? A do Manaus Trans é correto, porque olha só a diferença. Você consegue observar que essa foto da esquerda tem um pequeno cavalete segurando essa escada? Então, esse cavalete nessa foto aqui, ele está muito baixo e depende do apoio dessa pessoa para segurar essa escada. Praticamente, essa escada aí, ela não tem apoio nenhum. A possibilidade dessa escada descer, ela é grande. O cavalete que eles utilizam, o ponto de apoio é mais no cavalete. Então, ele é parecido com aquele caminhão de corpo de bombeiros, em que a escada só vai sendo extraída. A escada ela é fixada no carro e o pessoal do Manaus Trans só faz estender a escada. A escada ela não precisa de ninguém segurando ela para poder apoiar. A escada ela é travada no carro. Beleza, pessoal? Então, vou dar sequência aqui. E quais são os riscos adicionais que podemos ter aí nas nossas atividades? Por exemplo, quem trabalha no setor elétrico,
o risco, o perigo da eletricidade já existe pelo fato de ter eletricidade, porém, se eu começar a trabalhar em um ambiente muito úmido ou na chuva, o perigo da eletricidade se torna maior. Então, o risco de acidente, quando eu adiciono a umidade, ele se torna bem significativo. Tanto é que existe uma norma da Manaus Energia em que não se pode trabalhar dentro da subestação com, se não me engano, 80 ou 85% de umidade. Acima desse valor, não pode trabalhar dentro da subestação. Esse percentual aí, eu estou na dúvida se é 80 ou 85, mas eu acho que é 80%. Os improvisos são talvez uma das piores coisas, né, que pode adicionar risco, né, no nosso trabalho. É você tentar fazer o trabalho de qualquer jeito. Então, por exemplo, essa foto aí, com certeza esse apoio que ele está utilizando não é um dos melhores apoios para cortar essa madeira aí, por exemplo. E por último, né, ferramenta inadequada. Você vai fazendo adaptação ou a ferramenta vai se danificando e você continua fazendo uso da ferramenta mesmo com ela toda danificada. Um exemplo disso daí é marreta, né? Quem já viu ou porventura está trabalhando com marreta de cabo de ferro? Tem em casa uma marreta com cabo de ferro? Eu hoje tenho uma dessa, mas eu isolei bem o cabo dela, porque eu preciso, às vezes, cortar um cabo de bitola maior para fazer uma emenda rápida. E eu tô... É até um pouco parecido com essa que está na foto aí. Olha só, pelo visto ergonômico, todos os cabos de marreta, martelo, eles não podem ser de ferro, desde que eles não possuam alguma forma de amortecimento na mão. Então, por exemplo, cabo de marreta ou de martelo geralmente é de madeira, porque quando você bate na peça, esse efeito da batida ele é minimizado, ou seja, você não sente tanto impacto na mão por estar utilizando cabo de ferro. Então, geralmente, cabo de ferro, ele não é recomendado o seu uso para qualquer atividade que seja. Ok. Com questão ao meu áudio, deu uma melhorada ou ainda continua falhando meu áudio aí para vocês? Deu uma falhada agora há pouco, mas até aumentou um pouco o volume disso. Mas para os outros colegas, está dando para ouvir normal ou ainda está falhando também? Não foi um instante só. Beleza, então. Pra mim tá tranquilo. Ok, pode até ser algum momento aí da minha internet ou da internet de vocês também que pode estar falhando de vez em quando. Mas se tiver faltando algum ponto de esclarecimento que por falha da internet ficou faltando, vocês podem comentar também. Então, beleza, pessoal. Com isso daí, com essas definições, né, com definição de risco e perigo, vamos entrar aí no que se trata do item 10.2 da NR10, que ela fala sobre medidas de controle. O item 10.2.1, ele diz que as medidas de controle são todas as ações que devem ser implementadas em instalações elétricas de modo a prevenir o risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco. O que é essa definição toda aí? Medidas de controle são ações que a empresa ela deve adotar
para que o risco elétrico e os outros riscos adicionais sejam reduzidos. Por exemplo, eu acabei de comentar que lá na subestação, quando a umidade passa de 80%, não se pode fazer nenhum tipo de atividade elétrica dentro de subestação. Então, isso daí é uma medida de controle. É uma medida de controle que reduz o perigo de trabalhar dentro de uma subestação com ela energizada ou não, né? Porque algumas empresas até restringem o acesso com a subestação energizada ou com ela totalmente desligada. Eu vou dar esse exemplo na subestação que a gente trabalha, lá na usina, na termoelétrica. Mesmo que haja possibilidade de chuva, ou seja, a umidade vai aumentando e ela estiver desligada, existe um procedimento interno que mesmo com ela desligada, a gente não pode estar trabalhando dentro da subestação. Então, isso daí é uma medida de controle, é um exemplo de medida de controle para minimizar o risco elétrico. E qual é o objetivo desse item? É justamente garantir a segurança e saúde no trabalho. Então, por que mesmo com a subestação desligada a gente tem que sair em caso de umidade muito elevada? Questão da saúde do colaborador, na questão de, se porventura ninguém trabalha embaixo de chuva, porque pode sofrer algum tipo de gripe, principalmente agora na nossa época, que a gente está um pouco mais restrito na questão de infecções virais. E a segurança em caso de, se você tiver porventura dentro de uma subestação, mesmo com ela desligada, existe todos os captores de para-raio, existe outros equipamentos elétricos lá dentro que podem sofrer indução caso nessa chuva, durante uma chuva que possa estar ocorrendo, tiver alguma iminência de raio. Então, pode levar às pessoas que estão trabalhando dentro dessa subestação um risco elétrico elevado, mesmo ela estando desligada. Ok, pessoal? Então, isso daí são algumas recomendações que podem e devem ser observadas tanto pelo empregador como por quem vai trabalhar dentro da subestação. Então, só fazendo uma recapitulação, né? O que são os riscos elétricos? São todos os riscos, né, que envolvem a área de eletricidade, né? O choque elétrico, queimaduras, paralisias e, no último caso, né, pode ocorrer óbitos por visto desses riscos elétricos. E os riscos adicionais são os outros riscos além do elétrico, né? Que não existe só o risco elétrico em que a gente está trabalhando. Pode ter possibilidade de queda, umidade ambiental e por aí vai. Ok, pessoal? Alguma pergunta até esse item? Alguma dúvida? Algum comentário também sobre alguma experiência aí sobre esses pontos tratados até agora? Vale lembrar, só para acrescentar aqui, que essas medidas de controle, elas devem ser divulgadas na empresa, tá? Todo colaborador ele deve saber que tipo de medidas devem ser feitas dentro da sua área de trabalho. Talvez o ponto mais complicado é justamente isso, né? Existe hoje pouca divulgação sobre esses procedimentos internos para os colaboradores. O que é mais comum ver é um colaborador mostrando para o outro esses procedimentos. Existe, por exemplo, na construção civil, onde eu trabalhei por alguns anos,
eu via que o treinamento de segurança geralmente era mais de um colaborador para o outro. Essa empresa que eu estou trabalhando hoje, como ela visa muito questão de segurança, de tempos em tempos nós paramos as nossas atividades para justamente fazer o treinamento, dependendo do que tipo de treinamento, NR10, NR35 e por aí vai, produtos químicos também. Algum comentário? Alguma concordância ou não concordância nessa questão da divulgação de treinamentos e dos métodos? Alguém já viu também essa dificuldade de ver esse tipo de informação também? Quem é um dos... Varia muito. Pode falar, vou até voltar aqui. Varia muito, né, de empresa para empresa. Por exemplo, eu já prestei serviço dentro da Honda e lá existe um controle, né? Por exemplo, quando você entra na portaria, eles verificam se você tem um selo no seu crachá, que é da... Como é que se chama, rapaz? Toda vez que você vai entrar numa empresa, você faz caramba, acabei de esquecer o nome, né? Integração. Você faz... Integração, exatamente, integração. Você faz a integração e lá tem que constar também se os seus cursos estão em dia, né? Por exemplo, em R10, para a área da elétrica, em R10, em R35, né? Que são os principais aí, CEP. Lá na empresa nós recebemos, por exemplo, além do treinamento do curso que nós já temos fora, né? Que é em R10, em R35, CEP, lá dentro, internamente, eles fazem mais um reforço desses cursos, né? Em R10, em R35, inclusive 33 e 34. Então, cada uma delas tem seu prazo de validade e nós temos um segundo crachá. Eu vou até postar depois no grupo lá a foto desse segundo crachá. Por exemplo, espaço confinado, né? Que eu acho que é em R33. De um em um ano você tem que fazer. Então, por exemplo, em novembro agora eu já tenho que fazer a minha reciclagem. Né, a NR10 tem o seu prazo, que são 2 anos, né, e a NR35 eu já não lembro, acho que também sejam 2 anos, né, então, dependendo do local, existe aí um certo controle, né, sobre o curso. Inclusive, eu tenho que andar com esse segundo crachá dentro da empresa, porque hora ou outra, um técnico segurança do trabalho, um engenheiro segurança do trabalho, ele vai me cobrar para saber se eu tenho permissão para executar tal atividade, né, em altura, em espaço confinado ou a quente. Beleza. Alguém aqui já fez serviço ou já entrou lá na Reman? Se ninguém entrou na Reman, Não, lá não. na Reman acontece a mesma situação. Você só entra, primeiramente, se você tiver todos os cursos, né? E outra, eles pedem que esses cursos já estejam, é lógico, né, dentro da validade. E você ainda vai fazer essa integração, igual como você está falando, por parte deles. Enquanto eles estão verificando a sua documentação, eles também estão fazendo a verificação da sua integridade física. Vamos fazer praticamente uma análise igual como a gente entra numa outra empresa, né? Em qualquer empresa que a gente vai entrar. Eles vão checar a sua documentação, fazer a integração e vão lhe dar justamente a mesma coisa que você falou aí, Everson. Vão dar um segundo crachá para justamente identificar a sua autorização dentro da Reman. E, além do mais, esse próprio crachá já vem informando se você está autorizado a trabalhar com instalações elétricas, se você não está autorizado, se você tem permissão para trabalhar em altura e por aí vai. Espaço confinado é um outro documento até em particular que você tem que ter para poder fazer serviços em espaço confinado. Isso daí, dentro da Reman também,
da Reman e a maioria das empresas aí que trabalham com permissão de trabalho, que é a PTS. Lá dentro da Reman, você só anda na parte industrial e em mãos. E essa PTS também, além disso, que ela informa para onde você vai, a hora que você tem que estar e que momento você é obrigado a sair. Então existe toda essa burocracia. Lá na empresa nós temos a PTA. Aí lá também você tem que informar, né, a atividade que você vai executar, os EPIs que você tem, os treinamentos que você tem, o horário que você vai entrar, tem que ter a assinatura do teu chefe de setor e mais a assinatura do técnico de segurança do trabalho. Você pode usar essa mesma PT várias vezes, desde que todas as vezes que você for executar, por exemplo, eu executei hoje, e se eu for executar amanhã, eu guardo essa PT e no dia seguinte meu líder tem que fazer uma nova assinatura e o técnico de segurança do trabalho também vai dar a assinatura dele por dia. Positivo. Esse procedimento, ele, só para os colegas que porventura não conhecem esse procedimento, esse procedimento de PTS, que é Permissão de Trabalho Seguro, o nome desse documento, ou PT, que é Permissão de Trabalho, simplesmente, são documentos exigidos que, primeiro, a emissão da PTS é a garantia que, antes de você começar o trabalho, tanto você como a pessoa que está bloqueando o equipamento, vocês dois estão garantindo que aquele equipamento foi parado de forma segura e que vocês estão concordando que o serviço pode ser executado sem nenhum outro risco adicional, fora aquele que vocês identificaram no momento que pararam o equipamento. Beleza? Isso daí a gente já vai, daqui a pouco, identificar na questão do bloqueio do serviço, que é quando a gente vai fazer um desligamento de um equipamento, em que a gente faz um passo a passo, ok? Dependendo da nossa apresentação de hoje, ainda passo essa informação aí para vocês. Então, dando sequência aqui, as medidas de controle devem interagir com as demais iniciativas da empresa, como planos internos de prevenção de acidentes, ações da CIPA, procedimentos operacionais e iniciativa dos próprios colaboradores, como sugestão de melhorias, entre demais ações. Esse informativo, ele está lá no item 10.2.2 da NR10. Ou seja, se a norma ela diz que tem que ter medidas de controle para trabalhos com eletricidade. Essas medidas de controle, elas têm que estar em sintonia com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que já existe toda uma documentação, toda uma como eu posso dizer aqui, um protocolo, né, em que vocês devem seguir, e que essa comissão também tem que fazer essa fiscalização. Então, a NR10, ela exige esse procedimento, e as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, também devem fazer integração com esse protocolo. Então, por mais que, por exemplo, técnico de segurança do trabalho, é uma função, eu vou chamar função generalizada, né, porque ele pode atuar tanto numa situação elétrica, numa situação mecânica, numa situação de área química, ou seja, o técnico de segurança do trabalho, ele vai trabalhar em várias áreas. Então, a NR10 também, ela também diz que tem que ter essa integração. Então essa integração também faz parte do cotidiano da empresa. Ok? Por isso que eu acabei de comentar anteriormente que a divulgação desses protocolos de procedimento, eles têm que estar em consoante com a questão dos procedimentos já existentes da empresa.
medidas de controle também fazem parte aí da segurança a serem adotadas em questão de manutenção dos esquemas elétricos e seus diagramas, né? Eles devem ser atualizados e condizentes com a realidade em campo. Esse item aí talvez seja o mais difícil de ser cumprido, que é justamente você, em cada painel que você trabalhar, ele deve ter um diagrama, em que o diagrama tem que ser exatamente aquilo que está dentro do painel. Isso daí dificilmente é acompanhado, porque situação ou outra, pode acontecer que algum eletricista vá lá e faça uma modificação no painel, mas essa modificação está só no painel, não está no diagrama. Eu acredito que alguém que já trabalha aí, além do Everson, não sei se já tem outro colega trabalhando na área, que já viu esse tipo de situação. Você olha o manual, mas o manual não tem, às vezes está tão modificado o painel que não tem nada a ver com o que você está vendo lá dentro do painel. E isso é um dos itens de controle, né? Porque eu digo, concordo com isso, né, de ter que estar atualizado. Porque você pode fazer alguma manobra, algum tipo de trabalho em algum painel em que você confia que está totalmente protegido, né? Porque você está olhando o esquema e o esquema está dizendo que dali em diante não tem mais possibilidade nenhuma de algum tipo de energia. Só que o cara fez uma modificação e bypassou o disjuntor. Aí você vai estar exposto a um perigo elétrico, ao risco, né, de pegar um choque, porque alguém modificou uma coisa no painel, mas não informou essa modificação no manual ou no diagrama. E essa obrigação, ela é prevista no item 10.2.3, e na existência de carga superior a 75 kW, deve existir o prontuário de instalações elétricas, que a gente vai já ver o que é esse prontuário. Eu faço a pergunta para vocês. Por que até 75 kW deve existir diagramas unifilares? Por que tem que ser esse valor de 75 kW? Alguém saberia dizer aí? Repete de novo, porque saiu cortado aqui esse áudio. Porque tem que a norma estabelece esse valor de 75 kW para existência do prontuário de instalações. Esse 75 kW é bem comum aí na área elétrica. Alguém saberia dizer por quê? R$ 75 kW, para quem não conhece esse valor aqui, ele é justamente um valor que nós utilizamos na distribuição residencial. Ou seja, existe no comercial também esse valor de 75 kW, mas normalmente a distribuição em baixa tensão, ou seja, 127, 220, aqui no caso da nossa região de Manaus, o limite que a gente consegue alimentar em 75 kW é apenas na baixa tensão. Acima de 75 kW, nós vamos começar a trabalhar na média tensão, ou seja, na 13.8. Isso também significa, para os colegas aí, que se até 75 kW deve existir deve existir esquemas elétricos atualizados e condizentes com a realidade de campo, isso significa que abaixo disso,
tudo que tiver instalação elétrica, pelo menos tem que ter um esquema elétrico. Ou seja, era para cada residência ter o diagrama elétrico de sua instalação. Mas é uma norma, é uma recomendação? Olha só, a NR10, eu coloquei na sexta-feira, que o item 10.1, ela diz que abrange da geração, transmissão, distribuição, até o ponto de consumo, inclusive. Ou seja, a NR10, ela meio que obriga, não seria nem uma recomendação. É isso que eu disse quando a gente ainda está em sala de aula, né? Que NR é uma lei, ou seja, você deve cumprir essa lei. E NBR é uma recomendação. Ou seja, a NR10 ela diz que se abrange o consumidor, inclusive, então ela exige que a gente tenha esse esquema elétrico. Só que dentro da nossa residência, quem é que vigora? Uma NBR, que ela não tem força de lei, ela só é uma recomendação. Por isso que dentro da nossa residência não existe uma fiscalização obrigando a exigência de esquema elétrico. Mas a NR10, ela deixa entender que nós devemos ter esse esquema. Então, tem vamos dizer assim, meio que uma divergência. Mas, olhando unicamente a NR10, ela manda que a gente tenha que ter esse esquema elétrico dentro da nossa residência. Vou fazer o seguinte, pessoal, só antes de continuar aqui, porque aqui eu vou entrar em prontuário de instalações elétricas. Eu estou vendo que no grupo tem alguns alunos tentando acessar a aula e não estão conseguindo. Então, eu vou dar uma pausa aqui nessa aula. Eu vou encerrar essa aula nesse ponto aqui. Vou gerar um outro link para ver se essas outras pessoas que estão tentando acessar a aula conseguem acessar agora. Ok, pessoal?